Direto da redação. Um estudo está recomendando que o estado do Rio de Janeiro, especialmente a região metropolitana do Rio, reduza a letalidade em operações policiais em até 66%. Você vai conferir as informações agora na reportagem da Tatiana Alves. Um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública recomenda que o estado do Rio de Janeiro reduza a letalidade policial em 66% para chegar a níveis aceitáveis em uma democracia e que sejam próximos da média nacional. O último resultado mostra que as mortes decorrentes de intervenção policial no Rio de Janeiro reduziram em 52%, de 1.814 em 2019 para 871 em 2023. Já a taxa de mortalidade nessas operações caiu de 11,3 mortes por 100 mil pessoas em 2019 para 5,4 mortes por 100 mil pessoas em 2023. Ainda assim, maior que a média nacional, que teve o máximo de 3,2 no período. O que mostra que, apesar da queda na letalidade policial, o Estado ainda tem números altos que precisam da colaboração de outros entes governamentais para diminuírem, como avalia o pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho. A gente percebe que sozinho o governo fluminense está sendo incapaz de reduzir os índices de letalidade de forma sustentável, né, para trazer próximo a um patamar, uma média nacional. E aí, nesse ponto, a gente precisa entender que é preciso que os outros entes também atuem, né, com esse objetivo de reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. Sobre o perfil das vítimas, mais de 99% eram do sexo masculino e cerca de 55% tinham entre 12 e 24 anos. O número de pessoas negras mortas era mais de 6 vezes superior ao de pessoas brancas em 2023. O documento analisa os principais números de segurança depois da chamada ADPF das favelas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que em 2019 determinou medidas para reduzir a letalidade durante operações da Polícia Militar em comunidades do Rio. Entre essas medidas está a determinação de aviso antecipado das operações para autoridades das áreas de saúde e educação para proteger escolas e unidades de saúde. A conclusão do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é de que a ADPF desempenha papel fundamental para consolidar mecanismos de controle, fiscalização e transparência na atividade policial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O nível de letalidade nessas operações da polícia, ela é motivada primeiro pelas condições em que hoje se coloca ali as facções criminosas no Rio de Janeiro. Em áreas altamente povoadas, densamente povoadas. E a polícia, para entrar nessas áreas aí, o confronto ele é inevitável. Então existe ali uma peculiaridade geográfica no Rio de Janeiro, a cidade cercada por morros, região metropolitana do Rio de Janeiro. Existe a evidência de que essas facções criminosas ocuparam esses territórios, elas estão muito bem armadas em termos de poderio bélico, elas estão muito bem colocadas, que elas estão na parte de cima e a polícia tem que subir morro, tem que escalar morro, a não ser que chegue de helicóptero. Então qualquer presença ostensiva da polícia, qualquer investida da polícia no sentido de prender criminosos vai refletir em troca de tiros, com organizações criminosas muito bem armadas. Então o nível de letalidade ali ela vai ser inevitável, porque não se faz um omelete sem quebrar ovos. E nós temos assistido, como evidenciou-se agora numa recente operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, que essas organizações criminosas, diante do avanço da presença da polícia, durante a investida, uma eventual investida da polícia, e o risco da polícia prender líderes dessas facções, elas reagem
também disparando contra a população de uma forma geral. E a troca de tiro aí é o fogo cruzado, como se viu na Avenida Brasil. Pessoas que não tinham nada a ver com esse barulho, pessoas que estavam a caminho de casa, a caminho do trabalho, foram feridas, foram mortas, foram atingidas. Então o nível de letalidade é alto. Sem contar também balas perdidas, crianças, idosos. Temos de crianças atingidas por bala perdida. É só conferir nas estatísticas do Instituto Fogo Cruzado, que está sempre divulgando aqui. Crianças atingidas dentro de casa com tiro de fuzil na cabeça, crianças que já morreram, pessoas que durante também investidas da polícia em comunidades são atingidas, são confundidas. Então está todo mundo assim à beira de um ataque de nervos hoje, para quem vive na região metropolitana do Rio de Janeiro. Existe hoje uma vontade imensa de pessoas que moram na região metropolitana do Rio de Janeiro procurar outras regiões muito menos conflagradas para viver, para criar família, para viver com a família, para criar filhos. Mas é difícil hoje, devo confessar, no estado do Rio de Janeiro, você encontrar regiões que não estão conflagradas, que não estejam conflagradas. Porque se você chegar em comunidades como a Porta Elinha e Rio das Ostras, você vai encontrar uma região totalmente ali mapeada, também ocupada pelo crime. Se você entrar em Nova Holanda, Botafogo, nas Malvinas e Macaé, você vai encontrar áreas também que são dominadas por facções criminosas. Se você chegar em Cabo Frio, tem área dominada por facção criminosa. Se você chegar em Campos, tem área dominada por facção criminosa. A mancha criminosa, ela já se interiorizou. Ela já se espalhou pelo estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito assustado com a entrevista de um especialista aqui, neste programa recentemente, quando ele mostrou um mapa do avanço das milícias no estado do Rio, os territórios que estão mapeados ali como área de domínio de milícias e outros territórios que estão mapeados ali como área dominadas por facções ligadas ao tráfico de drogas. Isso assim é completamente assustador, assusta muito. Mas eu quero dar uma desdobrada nessa reportagem agora, por favor, com a Alessandra Lago, no Rio de Janeiro, porque ela tem detalhes deste levantamento, desta pesquisa. Vamos à reportagem. O estudo mostra que mesmo com queda nos números de mortes decorrentes de intervenção policial de 2019 a 2023, a taxa de mortes no estado do Rio é maior do que a média nacional. Em 2023, aqui foram cerca de 5 mortes por 100 mil habitantes e no país 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Praticamente todas as vítimas eram do sexo masculino, mais de 99%. Mais da metade tinham entre 12 a 24 anos e o número de pessoas negras mortas era 6 vezes maior do que o de pessoas brancas. Em 2020, com a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, o Supremo Tribunal Federal determinou medidas para reduzir a letalidade durante as operações da PM do Rio, como o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais e nas viaturas e o aviso antecipado das operações para o Ministério Público. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública avalia que após essas medidas houve redução nos índices de letalidade. E esse relatório recomenda mais transparência às instituições para que a segurança pública seja garantida como um direito social. Lembrando, Luciana, que na semana da publicação deste estudo, houve mais uma operação no Rio, na Cidade Alta, na Zona Norte, que terminou com 3 mortes e 3 feridos na Avenida Brasil, nenhum deles com nenhuma ligação com o crime organizado.